Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Ao Final do Dia, comigo Mário Amorim Lopes aqui na Cor do Dinheiro. Hoje o Expresso publicou uma notícia que diz que 1 em cada 3 jovens já não está em Portugal e migrou. Diz mais do que isso, diz que Portugal tem neste momento as taxas de imigração mais elevadas do mundo e mesmo a mais elevada da Europa. Nós, enquanto país, vemos estes jovens nascer e depois não lhes damos condições para que eles possam ficar em Portugal, cumprir as suas ambições, os seus sonhos em Portugal e, portanto, têm de emigrar. E vão emigrar para onde? Para países liberais, como, por exemplo, a Holanda. Mas isto não tem de ser assim. Bem sabemos que a maior parte dos nossos políticos já desistiram de Portugal, não têm a ambição de fazer Portugal crescer, de fazer crescer os salários para que os jovens possam cá ficar e, portanto, tanto políticos como as políticas que estes adotam não ajudam Portugal a ser um país mais rico e próspero. Mas não há absolutamente nada que nos impeça de ser um país ao nível, por exemplo, da Holanda, ou da Bélgica, ou da Dinamarca, ou da Irlanda. Vou deixar-vos com um conjunto de 10 medidas que poderiam ajudar Portugal a crescer. Outros países já as implementaram, funcionou nesses países, não há nada que nos impeça de fazer cá também. Medida número 1. Atrair capital, atrair empresas, garantir que as empresas venham para cá, querem se instalar cá, querem fazer negócio a partir de Portugal. São as empresas que criam valor, são as empresas que geram crescimento económico. Temos de criar condições para que elas queiram estar em Portugal. Para isso, medida número 2, precisamos de ser atrativos fiscalmente. Precisamos de libertar os portugueses de tantos impostos e libertar as empresas também de tantos impostos. Temos a segunda maior taxa de IRC dos países da OCDE e, portanto, um pequeno país com uma economia aberta como Portugal tem de ser competitivo para trazer as empresas para cá. Terceira medida, temos de melhorar o nosso sistema judicial. As contendas de direitos de propriedade, de pagamentos atrasados, liquidações de empresas, têm de ser resolvidas de uma forma rápida e imediata para que os empresários queiram cá investir, para que consigam resolver os seus problemas e para que estejam mais focados no negócio do que em questões judiciais. Medida número 4. Temos de investir em tecnologia e em inovação. As empresas do passado, as empresas industriais, precisavam de muito capital, de muitas máquinas, de equipamentos, de infraestrutura para poderem desenvolver a sua atividade. Mas as empresas da economia digital, dos dados, não precisam disso. Precisam apenas de intelecto. Precisam de pessoas com ideias, de pessoas capazes de implementar estas e de criar valor e implementar estas empresas. E, portanto, temos de garantir que continuamos a apostar numa boa educação, e nós temos uma boa educação, e que promovemos a inovação, que é também aqui a chave para o crescimento económico. Medida número 5. Temos de conseguir melhorar a nossa infraestrutura. Por exemplo, a nossa infraestrutura ferroviária é fundamental para o nosso setor exportador, para as nossas indústrias exportadoras e também a infraestrutura, telecomunicações, de energia, também para reduzir a dependência energética, os custos de contexto. Medida número 5. Temos de desburocratizar, agilizar, simplificar, reformar a regulação. Em Portugal, abrir uma empresa é um processo bastante simples, geri-la é um inferno. As empresas perdem imenso tempo, gastam imensos recursos a ter de cumprir com as suas obrigações, não apenas as fiscais, todo tipo de obrigações legais e, portanto, está na hora de simplificar todo este processo, porque existe uma máquina muito pesada só para tentar auditar todas estas obrigações e, no final do dia, uma vez mais, as empresas estão mais focadas em perceber se estão a cometer algum ilícito do que propriamente a desenvolver o seu negócio. Medida número 7. Um mercado laboral mais flexível. A esquerda dirá imediatamente que isso significa precariedade, mas é exatamente o contrário. É porque Portugal não tem um mercado laboral flexível que existe precariedade. Se é difícil um despedimento individual, torna-se difícil também uma contratação, porque as empresas têm depois receio de que não poderão voltar atrás caso haja alguma necessidade de reorganizar a empresa. Isto é normal. As empresas têm essa necessidade, há linhas de negócio que fecham, há quebras de faturação, há mudanças que exigem uma reestruturação. E, portanto, países, por exemplo, como a Dinamarca, têm um sistema flexível do seu mercado de trabalho, garantindo ao mesmo tempo a proteção dos trabalhadores com um Estado social forte.
Portugal tem de implementar este modelo de flexi-segurança, a garantir que os trabalhadores estão protegidos, mas que as empresas têm flexibilidade para gerir os seus recursos humanos da maneira que acharem mais conveniente. Medida número 8, tirar o Estado do caminho. O Estado tem de se focar nas suas funções essenciais, na soberania, na defesa, na saúde, na educação, nos apoios sociais e tem de deixar tentar fazer tudo e no final acabar por não fazer nada. Dar tudo a todos e no final não dar nada a ninguém. O Estado tem de sair da economia, tem de sair das empresas, tem de deixar isso para a sociedade civil, para as pessoas que efetivamente fazem disso vida e que sabem gerir empresas. Medida número 9, apostar na transição energética. As pessoas, as nossas empresas, pagam um custo muito elevado de energia e isto retira competitividade às empresas. Temos de continuar a apostar em energias renováveis, no mercado energético integrado ao nível europeu e, com base nisto, reduzir a nossa dependência energética e conseguirmos, então, dar aqui mais folga às empresas e também às pessoas. E medida número 10, para acelerar o crescimento económico de Portugal, é conseguirmos atrair imigrantes qualificados que queiram montar as suas empresas cá. Portugal tem atraído muitos imigrantes de setores não transacionáveis, de baixa produtividade, que são importantes, é verdade, como a agropecuária, para o turismo, para a restauração, mas também precisamos de pessoas qualificadas que queiram investir em Portugal. Exatamente aquilo que os Estados Unidos sempre conseguiu fazer e muito bem, que é atrair os melhores para irem para lá montar a sua empresa, fazer o seu investimento e tentarem ter sucesso. Estas são 10 medidas, muitas mais haverá certamente, mas são um princípio para que consigamos pôr Portugal a crescer, para dar oportunidade aos nossos jovens e também aos nossos idosos, que já muito fizeram pelo país, para que não tenhamos de estar aqui a mendigar por pequenos aumentos de salários, por pequenos aumentos das pensões e possamos ter uma economia que efetivamente cresce e que pode dar melhores condições a todos. A nossa pobreza não é um fado, não é um destino, podemos certamente alterá-la. Portugal pode ser um país grande, rico e próspero. Depende apenas de termos políticos com ambição e as políticas certas. Desejo um ótimo fim de semana e até para a semana.